Olá, farinhas! Vamos iniciar a segunda parte da aula sobre argumentos e repertórios versáteis. Lembrando que essa é uma aula mais prática. Eu mostro os desenvolvimentos para vocês, os argumentos, e vocês vão utilizar aí nas próximas redações como teste. E é uma aula realmente mais aplicável, não é muito teórica, certo? Vamos para o nosso quinto argumento, de visão ambiciosa, visão capitalista e visão mercadológica. E aqui eu costumo falar que esse é um ótimo argumento para vocês utilizarem, principalmente em temas de cunho ambiental. E a gente sabe que temas ambientais faz anos que não caem, né? Então, assim, já é um ótimo, sempre é uma ótima aposta, porque como faz muito tempo que não cai, a gente aposta sempre nesse eixo ambiental. E vocês vão perceber o porquê que é tão interessante esse repertório de Karl Marx, tá certo? E esse argumento ele pode ser um forte aliado em temas que envolvem o meio ambiental, como eu falei, tendo em vista a visão ambiciosa do ser humano em lucrar com os recursos naturais do planeta, certo? Então, assim, esse argumento ele vai se basear nisso, nessa visão ambiciosa que muitas empresas têm, muitas indústrias têm, com relação a lucrar com os recursos da natureza em detrimento aí da própria natureza, né? Ocorre essa exploração, ocorre o desmatamento, ocorre muitas vezes a extinção de espécies por causa dessa visão ambiciosa. E aí o repertório é esse, e como tema eu trouxe os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do país, o repertório é esse, ó. Nessa conjuntura, segundo a obra O Capital, escrita pelos filósofos e economistas Karl Marx e Engels, o capitalismo prioriza a lucratividade em detrimento de valores. Nesse cenário, diversas empresas do Brasil, estruturadas em uma base capitalista, atuam a partir de mecanismos de financiamento e apoiam as legislações que incentivam a exploração de territórios ambientais habitados pelos povos tradicionais. Então, a denúncia aqui, certo, é que as empresas, elas priorizam o lucro e a acumulação desses lucros em detrimento da exploração da natureza, certo? Então, foquem nisso, deem uma lida aqui depois desse desenvolvimento, para vocês verem mais ou menos qual é o caminho que vocês podem percorrer. Qual é o outro argumento que a gente tem? É a falha educacional, a falha na educação, a ineficácia da educação, a omissão educacional. E assim, é um ótimo argumento para diversos eixos. Porque pense bem, você percebe que a escola é uma grande formadora de comportamentos. Muita coisa que a gente aprende, que a gente sabe hoje em dia, vieram de coisas que nós aprendemos na escola. Então, a escola também é uma instituição socializadora, principalmente ela, né? Temos a família como instituição socializadora, temos a escola, temos a própria sociedade, mas a escola ela possui esse papel importantíssimo na formação de um indivíduo, tá? Então, preste atenção numa coisa. Se houver uma falha na educação de um indivíduo desde a base, como é que esse indivíduo cresce? Como é que ele se desenvolve? Se não é ensinado a ele determinados comportamentos, não é lhe dado a educação necessária durante a infância, como essa criança ela se desenvolve? Qual adulto ela será? Então é nisso que Edgar Morin, que é o nosso repertório, ele falava bastante em suas teorias que a escola ela deve trazer essa pluralidade do ensino. O que significa isso? Que a escola ela deve ter um ensino eficiente e pautado na multiplicidade de saberes. Então, pense na quantidade de coisas que deveriam ou poderiam ser ensinadas nas escolas e não são. Posso te dar vários exemplos só agora, ó. Educação ambiental, educação financeira, tá? Educação psicológica, um preparo ali dos alunos mais psicológicos, voltados para a parte mais humanística da coisa. Então, assim, já vai abrir um leque de pensamento para quantos temas a gente não pode usar folha educacional. Já pensaram? Certo? Porque é só falar justamente que a escola não está abordando aquele tema. Só que você precisa fazer isso também de uma forma eficiente, né?
Aí aqui, nesse tema da importância da educação financeira nas escolas e na vida, preste atenção em como é feito o repertório, né? Como ele é utilizado. O repertório é esse, ó, nesse contexto, o sociólogo Edgar Morin pontua a importância de um método pedagógico pautado na multiplicidade de saberes. Você vai usar esse repertório como o quê? Como contraste. Você vai afirmar que esse conceito de Edgar Morin não está sendo aplicado na prática, né? Por quê? Devido à ausência de um ensino sobre. Aí depende do tema que você está trabalhando, né? Aí veja aqui, ó. Contudo, pode-se observar um distanciamento entre a multiplicidade proposta por Edgar e a realidade da grade curricular dos colégios brasileiros. Por quê? Já que há, na grande maioria, sobretudo em instituições públicas, a ausência de um ensino sobre finanças, fato que representa uma falha na erudição da nação. Vocês percebem como é feita a denúncia? Você usa o repertório, mostra que aquilo não está sendo ensinado nas escolas, tá certo? Aí depois você dá ali, você traz as consequências dessa falta de ensino, né? Como tá aqui nesse repertório, vocês podem dar uma lida depois. Lembrando que eu não vou me aprofundar muito, para não ficar uma aula extensa, certo? É realmente mais prática. Então leiam e apliquem. Aqui nós temos, para fechar, deixa eu ver se é o último. É realmente o último. Para fechar, nós temos a omissão da mídia, a omissão midiática. E eu vi que já tem alunos usando isso aqui. Eu nem falei sobre esse repertório, mas já tem alunos usando. Porque ele é muito bom, tá? Ele é muito versátil. E o que é que a gente pode perceber sobre a mídia? Que a mídia e as demais esferas tecnológicas, elas possuem um grande impacto na sociedade. Vocês percebem isso? Que a mídia ela tem a capacidade de manipular a massa? Já tá resgatando aí algumas ideias? Certo? Então a mídia ela tem a capacidade de disseminar informações muito importantes, mas às vezes também a mídia ela manipula um pouquinho, né? O comportamento. Então, às vezes ela faz cortes, ela mostra o que ela quer, com a intencionalidade que já é esperado por ela, né? Uma intencionalidade mais tendenciosa para fazer com que você seja manipulado, a adotar também determinados comportamentos que ela quer que você adote, né? Só que assim, a mídia ela também pode ter um papel importante na disseminação de problemas da sociedade. Se a mídia tratasse, de fato, todos os problemas que nós temos hoje com mais frequência em novelas, em filmes e séries, nós teríamos uma população mais crítica diante desses problemas. E é nisso, basicamente, que você também pode se basear com esse repertório. Você pode ir para os dois viés, né? Você pode ir tanto para o viés falando que a mídia ela deixa de abordar sobre os problemas, ela está se omitindo, ou se você quiser, você pode ir para o viés de mais uma manipulação midiática mesmo. Eu prefiro, né, trabalhar com esse repertório com relação realmente mesmo à omissão da mídia, né, que é a falta de abordagem da mídia sobre determinados problemas, seja em novelas, em séries, em filmes. E assim, coisa muito importante sobre esse repertório. Vamos lá. Algo muito importante sobre esse argumento em si, sobre esse repertório de omissão midiática, é que você, toda vez que você for falar sobre uma omissão, seja ela de qualquer natureza, omissão midiática, omissão da sociedade, omissão do governo, né, a negligência, uma omissão, uma negligência. A gente precisa especificar onde está sendo essa omissão, onde está sendo essa ausência de ação. E não é diferente aqui para o argumento de omissão da mídia. Quando a gente viu lá o repertório, o argumento de negligência governamental, o que foi que eu falei para vocês? Comprove o que o governo está deixando de fazer. Onde está sendo a negligência do governo? Tá certo? Quando a gente falou sobre a missão da sociedade, sobre a falta de mobilização da sociedade, determine onde está sendo a ausência dessa sociedade. Por que que a sociedade ela está se omitindo? Ah, porque está deixando de debater nesse canto aqui e nesse canto ali. Ah, porque ela está deixando de fazer isso, está deixando de fazer aquilo. Então, a especificação do que está deixando de ser feito é muito importante. E não é diferente aqui no argumento da omissão mediática, porque você precisa falar quando você for argumentar em cima do repertório,
onde está sendo essa ausência de abordagem da mídia. Muito importante vocês fazerem isso. Veja aqui, ó. O repertório é esse. É válido comentar sobre o pensamento do escritor George Orwell, qual afirma que a mídia controla a massa. Bem simples, né? Só que o que você vai fazer? Você vai caprichar nessa argumentação. Dessa forma, devido ao desprezo dado pelos canais midiáticos a esses povos, o que pode ser verificado na ausente abordagem desse tema em novelas, propagandas ou notícias. Aqui ele está especificando onde está sendo a falta de abordagem da mídia sobre as populações tradicionais do país. Entenderam? Onde é que está sendo a ausência da mídia? Ah, nesse aqui e nesse aqui. Tá bom? Então, a argumentação de vocês precisa ser consistente. Tirem um tempinho para ler aqui esse desenvolvimento, para aplicar. Tragam para eu corrigir na oficina, porque ainda tem tempo, certo? E por hoje é só, meus carinhos. Um beijo, bom descanso, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, só chamar lá no privado, tá?